Mas, enquanto isso, quero dar apenas alguns anúncios. Amanhã nós temos a nossa tradicional Segunda com Deus. Vai ser um prazer receber você aqui também. Nós temos orado por várias questões. Hoje pela manhã a gente falou um pouco disso, né? Como que Deus responde à oração da igreja. Então nós estudamos ali o capítulo 5 de Atos, do verso 12 até o verso de número 16, se eu não me engano. E a gente viu que o verso de número 12 do capítulo 5 de Atos é uma resposta, obrigado, queridão, uma resposta de uma oração que foi feita no capítulo 4. Olha só que coisa, né? Deus responde à oração quando a sua igreja se coloca diante dele. Então você pode vir aqui e vai ser um prazer te receber. Na quinta-feira também tem sido muito legal, tá? E método simples, nós não temos culto, palavra, nós temos uma abertura e depois nós nos dividimos em 5 grupos. 3 grupos adultos, um grupo jovens e um grupo de crianças. E nós lemos a Bíblia, trocamos algumas ideias sobre o texto, aplicamos e depois nós temos aquele momento maravilhoso e saboroso que é o momento da comunhão, onde alguém se comprometeu de trazer um lanchinho, a gente abre aquele lanche gostoso, e isso tudo dura de 7h30 às 9 da noite. 9 horas, o pastor já está passando nos grupos, falando encerrou, o pessoal não quer ir embora, mas a gente tem que, né? Porque o pessoal está começando a jantar na igreja quinta-feira. Não é janta, gente, é coffee break, mas está jantando. Eu fico muito aqui na introdução, que eu preciso direcionar os grupos, né? E aí eu pego o filo aqui nesse grupo, aí desço para ver o outro, já filo lá. Teve um grupo aí essa semana passada, né, minha querida? Tinha até sanduíche de carne assada. Sanduíche de carne assada. Teve um outro dia que teve rodada de esfirra. Domingo, agora, aqui, quinta-feira passada, nesse grupo, eu pensei até que tinha uma salgaderia aqui. Né? Então, o pessoal está jantando na igreja. Não é para isso. Só o grupo de jovens que está levando isso ao pé da letra. É meio ou não, gente? É sempre só um biscoitinho e tal, né? Eita, nós. Mateus capítulo 7, a partir do verso de número 13, nós vamos ler apenas os versos 13 e 14. A palavra de Deus diz assim: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. E são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida. São poucos o que encontram. Amém? Eu queria, antes da gente conversar sobre esse texto, eu queria orar pela sua vida. Queria te pedir um favor, que você orasse junto com a pessoa que está do teu lado. Você não precisa levantar nem fazer nenhum movimento. Você só vai orar com ela. É um momento de intercessão. Momento que nós vamos clamar a Deus para que abra a mente, para que abra o coração, para que a palavra de Deus seja entendida, compreendida cognitivamente. Mas não é só isso. Nós queremos que ela entre no seu coração. Amém? Então vamos orar. Você vai orar pela pessoa que está do teu lado. Vai sussurrar no ouvido dela. Deixa ela escutar aí a sua oração. Sussurra no ouvido dela. Ora pela vida dela. Pode fazer isso agora. Peça que Deus abra o coração. Peça que Deus abra a mente dessa pessoa. Que Deus dê livramento. Que o Evangelho penetre na vida dela.
Louvado seja o teu nome, Senhor. O Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória e de toda a adoração. Pai, nós não temos poder de colocar uma coroa na cabeça do Senhor Jesus. Mas, humanamente falando, nós entronizamos Jesus neste lugar. Tem liberdade aqui, Senhor. É a igreja do Senhor, onde a palavra do Senhor é pregada. Pai, essas pessoas estão aqui, ó Deus, para ouvir o Senhor. Abra as mentes, abra os corações. Isso não porque merecemos, mas por misericórdia do Senhor, ó Deus. Porque nós somos como cegos, que tentamos, tateando, chegar perto do Senhor. Então, ó Deus, nos faça entender nesta noite. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Eu quero começar essa conversa, essa reflexão que nós vamos fazer aqui nesta noite, levando você a imaginar uma cena. Imagina que você e sua família chegam num grande shopping. Você já deve ter ido, né? Obviamente. Nós temos no Brasil shoppings que são enormes. Tenho certeza que muitos dos que aqui estão já foram, por exemplo, no shopping Dom Pedro, aqui em Campinas. Não é? Como é grande aquele shopping. Dizem que, do ponto de vista dos shoppings planos, né, aquele é o maior da América Latina. Não é plano, não, né, porque a gente vai em muitos shoppings que são 2 andares, 3 andares, mas aquele é um shopping plano. E, realmente, você, para andar nesse lugar, você precisa ter perna. Chega a ser cansativo. Ainda bem que aquelas pessoas que idealizaram esse shopping, elas setorizaram, não sei se você já percebeu, ele é todo setorizado. Tem corredores que tratam de determinados assuntos e outros que tratam de outros assuntos para facilitar você se encontrar ali. Até que você chega na praça da alimentação. Que maravilha, né? Aquela praça de alimentação maravilhosa. Todo tipo de fast food você encontra aqui. Quando estão animados com a chegada, por exemplo, daquele frango frito aqui no nosso shopping, amém ou não? Como é que é o nome dele? KFC, né? Já está a placa lá dizendo que vai ter KFC em Pouso Alegre. Olha que coisa maravilhosa. Aliás, a história do KFC é muito interessante. Depois você procura lá, é um coronel, alguma coisa assim, que fundou isso, já numa idade, né, de 60, 70 anos, não sei, muito interessante. Mas aí você chega na praça da alimentação, uma big praça, e lá estão os melhores fast food da cidade. Você olha aquela variedade enorme de comida, e aí você diz para a sua família que, dentre todas aquelas opções, vocês só poderão comer num lugar. Olha, tem muitas opções aqui. Tem opções para todos os gostos, mas vocês só poderão comer num lugar. E você aponta, então, para um restaurantezinho, diz, vai ser ali, ó, que nós vamos comer. E, para variar, esse lugar que você quer conduzir a sua família é um lugar pequeno e apertado e só serve um tipo de comida. Agora, vamos imaginar a resposta da sua família, principalmente se tiver jovens e adolescentes lá. Ok? Você diz, você tem jovens, você tem adolescentes, sua esposa, você, marido. Você meteu essa proposta, você consegue imaginar qual vai ser a resposta deles? Talvez alguém diga assim, que absurdo, tá maluco? Como é que nós vamos comer só naquele lugar ali, não é? E vai dizer para você, pai, se é você que está conduzindo, ele vai dizer, pai, nós precisamos considerar outras opções, porque, afinal de contas, quem disse para o senhor que ali é o melhor? Quem é que falou isso para ti? Nós temos várias opções aqui. Quem é? Da onde o senhor tirou que aquele restaurantezinho ali, apertado, que serve um tipo só de comida, pode ser o melhor? Aí você diz assim, ó, eles têm o melhor tempero. Eu estou levando vocês lá porque tem o melhor tempero. Aí o outro filho, adolescente, diz para você assim, pai, isso é subjetivo. O que é bom e saboroso para você não significa que é bom e saboroso para mim.
Porque, afinal de contas, gostos são particulares. Cada um tem o seu. O senhor gosta de azul, eu gosto de amarelo. Imagina se todo mundo gostasse de vermelho e preto. Né, Lucas? Essa foi boa, né? Imagina se todo aniversário fosse vermelho e preto. Não é? Então ele vai dizer para você, isso é subjetivo, não é tão assim, não é? E aí o outro vai dizer, esse lugar é pequeno demais, nós temos que esperar, só pode entrar um de cada vez. Então não deve nem ser tão bom assim, porque olha só, está até vazio. Não é assim que a gente avalia a qualidade dos lugares? Já me falaram uma vez, na época eu morava lá na região de Muriaé, Miradouro, né? Que você estivesse na estrada, eu fazia muito aquela estradazinha para Belo Horizonte, para ir para a convenção, 2, 3 vezes no ano, e as estradas são, não é igual aqui, né? Aqui tem estradas maravilhosas, mas lá a estrada é uma só, e as pessoas falam, na hora da comida, pastor, fala o seguinte, onde o senhor vê muito caminhão, o senhor para lá que é bom. Aí você para, é a sopa do caminhoneiro. Já comeu a sopa do caminhoneiro, gente? À noite, é o resto de tudo do almoço. Põe dentro de uma panela com água e sal, é a sopa do caminhoneiro. Não é? Então, isso é apertado demais, não deve nem ser bom. Presta atenção, esse diálogo evidencia 2 pensamentos modernos implícitos na sociedade atual. Eu falei para vocês de 2 pensamentos que têm nomes complicados e filosóficos, complicados não, mas filosóficos, que estão presentes no dia a dia, na vida diária, no cotidiano das pessoas, sem que a gente nem perceba. O primeiro deles chama pluralismo. O Gente, olha, não vai dar certo. Sabe por quê? Toda vez que eu digitava pluralismo, saía pluralismo. Na digitação já estava me enrolando, para você ter uma ideia. Mas o pluralismo é um pensamento agregador. Ele valoriza todas as possibilidades. Nós temos muitas possibilidades, nós temos que ver todas as possibilidades. Para esse pensamento, que aqui está escrito pluralismo, mas eu não vou arriscar, então, para esse pensamento, sentiu a técnica? Para esse pensamento, Deus está no topo de uma montanha, pensamento do século XIX, essa metáfora, se eu não me engano. Deus está no topo de uma montanha, e você tem vários caminhos que vão levar a esse topo da montanha. E você pode, então, escolher um desses caminhos, entrar nele e chegar lá no topo da montanha. Ok? Você considera todas essas possibilidades. E para chegar lá, então, existem vários caminhos e todos esses caminhos são bons. O importante é a gente chegar lá. Você já deve ter ouvido essa frase de uma outra forma, dizendo que todos os caminhos levam a Deus. Não é verdade? Todos os caminhos levam a Deus. O outro pensamento, e é mais fácil de falar, é o relativismo. O relativismo é o pensamento que diz o seguinte, olha, nós temos que considerar todas as possibilidades, porque, afinal de contas, não existe uma verdade. Existem verdades. Não existe um caminho, existem caminhos. O relativismo, ele não se importa com doutrina, ele não se importa com dogmas, ele não se importa com os absolutos da fé. Para ele, o que é bom é o mais fácil, o mais confortável. Ele não tem essa preocupação com os absolutos da fé. Então, eu tenho um pensamento que diz para mim que eu tenho que agregar todas as coisas, e eu tenho um pensamento que me diz, olha, você tem que considerar todas as coisas. Aí vem Jesus e estraga tudo. Aí vem Jesus e mela tudo. E ele diz assim, olha, eu sou o caminho. Eu sou a verdade. E eu sou a vida. E mais, ninguém vai chegar a Deus se não passar por esse caminho, por essa verdade e por essa vida. Entendeu o que Jesus diz? Para Jesus não tem absoluto, ou não tem subjetivismo. Para Jesus não tem pluralismos. Para Jesus só existe uma verdade, um caminho que leva a Deus. E aí você imagina essa afirmação de Jesus nos dias de hoje.
quando a ideia de exclusividade ela só está presente para Jesus, não é? Pelo menos, ou melhor, desculpa, ela só está presente nos dias de hoje, essa ideia do exclusivo, do único, em propaganda de banco. Lá você ouve dizer que você é exclusivo para eles. É exclusivo coisa nenhuma. Tenta ligar para lá para você ver. Então, nós estamos vivendo os dias da desconstrução do absoluto. Todas as verdades bíblicas estão sendo questionadas. Então, é muito comum, por exemplo, hoje, você abrir a internet, não é? E você encontrar pessoas questionando as doutrinas bíblicas, pessoas relativando as doutrinas bíblicas, pessoas falando que Deus as ama, falando até do amor de Deus, mas facilitando o caminho para se chegar a Deus. Pessoas dizendo que você pode agregar várias questões na sua vida, você pode ir numa prateleira espiritual, pegando um pouquinho de cada coisa e montando para você a sua fé em Jesus Cristo, porque, afinal de contas, todos os caminhos levam ao céu. E com isso, presta atenção, um pseudo-caminho paralelo e largo vai se abrindo com a proposta, esse caminho leva ao céu. Ele é um pseudo-caminho, ele é um pseudo-paralelo, é um caminho paralelo porque ele não é verdadeiro. E ele é grande porque ele precisa ser atrativo. As pessoas precisam encontrar esse caminho com facilidade. Ele não é verdadeiro, mas ele é largo, ele é amplo. Quase ninguém quer ir nesse lugar. Ele precisa de uma propaganda muito grande, ele precisa de placas enormes, porque ele está apontando para um caminho pseudo, algo que está sendo construído paralelo à verdade de Jesus Cristo. Um caminho de aceitação, um caminho de considerações, um caminho sem pressão, sem dogmas, sem exigências, sem renúncia, sem esforço, sem sacrifício, um caminho sem cruz. O caminho mais fácil da fé é o caminho sem cruz. Um caminho onde você pode seguir os seus desejos. Você pode montar a sua religião como você monta um sanduíche lá no Subway, que está lá na praça de alimentação. Não é isso? Você escolhe o Subway. Eu vou no Subway hoje. Por quê? Porque lá eu posso montar o meu cardápio. Lá eu posso dizer se eu quero comer frango, carne de porco, carne de boi, se eu posso botar salada X, Y, eu não preciso engolir aquele pacote completo. Eu posso escolher. Eu posso montar para mim a minha religião. Eu quero uma religião onde tem amor, eu não quero uma religião que diga para mim o que eu tenho que fazer, eu não quero uma religião de exclusividade, eu não quero de sacrifício, eu quero uma religião onde eu possa cumprir alguns rituais que não doa tanto na minha consciência e talvez nem no meu bolso tanto, não é? Então eu vou montando aquele cardápio religioso e escolho uma igreja, e essa igreja de repente se adapta com aquela realidade, eu penso, é aqui que eu vou. É nesse caminho, não é? Um caminho onde você pode seguir os seus desejos, você pode montar a sua religião, você pode escolher as boas obras, por exemplo, como uma fonte de salvação. Então você pensa, bom, se eu fizer aqui algumas coisas, vai dar certo, Deus vai me amar, eu posso montar a justiça própria, eu posso pegar ela, colocar na minha religião, ou eu posso também buscar aquela ideia da canonização depois da morte. Você já percebeu que muita gente é canonizada depois da morte? Às vezes o cara está lá na televisão e ele ensinou um monte de coisa profana para um monte de gente. Às vezes era um comediante pornográfico. Tem comediante que a boca é suja. Tem cantor que canta música, compõe música, que fala de promiscuidade, de adultério, menospreza a imagem da mulher, mas o pessoal aplaude. Mas quando ele morre, o céu agora vai ficar mais feliz, porque foi um comediante para lá. Vai ter mais alegria lá no céu, porque agora o cantor está cantando. Então nós vamos canonizando esse pessoal. Eu não sei se você já foi em enterro, onde se fala tão bem do morto que você tem dúvida se você está na capela certa. Será que eu estou no lugar certo? Será que eu estou na capela certa?
Será que essa é a ideia realmente? Porque canonizou a pessoa depois de morta, não é? Então, você pode buscar essas coisas. E é justamente por esse caminho não exigir nada que torne ele difícil, pelo contrário, ele é fácil, que ele é buscado. E uma coisa interessante que, infelizmente, muitas igrejas alimentam essa ilusão nas pessoas. Muitas igrejas apresentam uma falsa realidade, um caminho leve que leva as pessoas à igreja, mas não necessariamente ao céu. É aquela cultura do venha como você está e permaneça do mesmo jeito. A gente falou disso um pouco de manhã. Deixa eu repetir aqui com palavras mais brandas. A gente falou disso um pouco de manhã. A igreja de Cristo, de uns anos para cá, ela criou uma cultura da clientela, onde se faz tudo para você vir à igreja. Tudo. Promete coisas que nem Jesus está prometendo. Enquanto Jesus está dizendo que a porta é estreita, as igrejas estão dizendo que a porta é larga. Enquanto Jesus está dizendo você precisa carregar a sua cruz e vir até mim, você precisa negar-se a si mesmo, as igrejas estão dizendo venha como está. Enquanto Jesus está dizendo, você precisa renunciar tudo que você tem e me seguir, as igrejas estão dizendo, Jesus vai dar tudo que você não tem. Enquanto Jesus está dizendo que ele veio trazer a espada, as igrejas estão dizendo, você vai ter uma paz infindável. Então parece que há um contraponto dessa realidade. Então muitas igrejas apresentam uma falsa realidade, a realidade de um caminho largo. Porque a gente tem uma ideia de que quem ensina o caminho largo é o mundo. Ora, o mundo tem um caminho largo, mas a gente nunca pode esquecer que a Bíblia diz que Satanás ele chega a se vestir de anjo de luz, se necessário for, para desviar a igreja de Cristo. Essa segunda parte é o que acrescentei, tá, gente? O que ele puder fazer para tornar o caminho largo, mesmo na casa do Senhor, ele vai fazer. E Jesus, já ao contrário, ele fala de um outro caminho. Um caminho estreito, um caminho apertado, um caminho que não é tão confortável como o primeiro. Talvez ele tivesse em mente caminhos tão estreitos que só passava uma pessoa de cada vez. Talvez na cabeça de Jesus, ele estava pensando naqueles lugares apertadinhos, aquelas ruelas de Jerusalém apertadas. Eu não sei se você já andou em lugares onde são apertadinhos, só passa um de cada vez. Você tem que andar em fila indiana, são ruelas, você não consegue passar nesses lugares com muita coisa, não é? Se você pensar na estrutura do Sermão do Monte, e esse texto, ele está inserido no Sermão do Monte, ele é o final do Sermão do Monte. É o momento em que Jesus está finalizando uma série de ensinos sobre o caminho estreito. Se você olhar para o Sermão do Monte, você vai ver como o caminho do discípulo de Cristo é estreito. Como que o caminho daqueles que se propõem a seguir Jesus é apertado. Então Jesus vem afunilando. Primeiro ele fala de bem-aventuranças. Olha, bem-aventurado é fulano, bem-aventurado é cicrano, bem-aventurado é beltrano, e vai dizendo, não sei quantos tranos, mas vai dizendo, né? E daqui a pouco ele começa a funilar o caminho. Olha, mas é o seguinte, aqui se você tem uma túnica e vierem te roubar, você tem que dar outra. Se bater de um lado, você tem que dar o outro. Você tem que orar pelaquela pessoa que te amaldiçoa, você tem que orar pelo seu inimigo. Né? Aqui é assim, aqui se funciona desse jeito. É a cultura do céu na terra, é assim que funciona. O caminho vai estreitando, vai estreitando, vai estreitando, até que ele chega no final e diz, olha, é o seguinte, ele vem dizendo já lá, desde o finalzinho do capítulo 6, ele já vai falando, olha, existem 2 senhores, mas você pode escolher um só. O tesouro é um só, não são 2. E agora o caminho é um só.
Eu te apresento dois, mas eu preciso dizer para você que um é largo e você precisa fazer a escolha correta, que é o caminho estreito. Não é? Então, o caminho que leva ao céu, ele é estreito, ele envolve renúncias difíceis de serem feitas. Não há atalhos, não há opções, não há variedades. Ele é um caminho da exclusividade, diferente do pluralismo que nós tanto pensamos nele e vivemos. Às vezes você é pluralista e relativista sem saber. Ok? Sem se dar conta que você está vivendo como um modo de vida que não é necessariamente bíblico. Então, Jesus é exclusividade. Aliás, o desafio que o Evangelho nos traz é de vender todas as pérolas para a gente poder obter a pérola única e exclusiva de grande valor. Não é isso que diz lá na parábola? Um homem, colecionador, tinha muitas pedras, mas quando ele avistou uma, ele viu, nossa, aquela vale mais do que todas as outras que eu tenho. Eu preciso me desfazer de todas essas para obter essa única. Ele fala de uma outra, por exemplo, a parábola, né? Dentro do mesmo dito parabólico, e ele vai dizer, olha, o camarada, ele encontrou um campo, descobriu que lá tem uma coisa preciosa. Primeira coisa que ele fez foi comprar esse campo para dar direito para ele, reuniu todo o seu dinheiro, comprou esse campo, porque ele acreditou que ali tinha algo mais valioso do que tudo. Então, o Evangelho é uma proposta de renúncia para uma coisa só, Jesus Cristo. É um caminho único, cheio de sacrifícios. É difícil andar nesse caminho com grandes bagagens. Eu não sei se você também já teve essa questão, né? De você estar em lugares que é apertado, corredor de loja apertado, você quer andar nesse lugar, você quer tramitar, mas as bolsas, e as bolsas das mulheres hoje, né? Vai lá na loja da Naide comprar umas bolsas, Naide, que parece uma eco bag. Eu nunca vi isso. Eu tenho que ir atrás, viu, Naide? Falando assim, ó, cuidado para não esbarrar nos vidros da loja, porque o prejuízo vai ser grande. Não é verdade? Imagina, você não tem como andar nesse caminho que é estreito, levando tantas coisas assim. Não é? Ele é um caminho apertado, difícil de andar. Não é um caminho muito frequentado. E por incrível que pareça, e por ser pequeno e apertado, nem todos enxergam a entrada desse caminho. Ele é difícil de encontrar. Você já viu esses endereços que você vai? E aí o pessoal fala assim para você, olha, quando você chegar na estrada, tem uma saidinha de terra à esquerda. E você passa. E você volta. E você vai. A única coisa que você não vê é essa entradinha de terra. Aí você manda uma mensagem para a pessoa, manda a localização, porque eu estou perdido aqui e eu não consigo localizar o lugar da entrada, porque você já passou para lá, você passou para cá, você passou para lá e você não conseguiu perceber aquele caminho. Ele é como aquela praça de alimentação no shopping, diante de tantas opções, poucas pessoas percebem a pequena loja apertada que só serve um prato. Ninguém vê ela. As pessoas olham para a fila do McDonald's, ela está cheia, a comida deve ser boa, o Burger King está lotado, o KFC, isso e aquilo. Você vai olhando aquele monte de loja grande, mas você não vê a pequena lojinha saudável com um bom tempero. E diante de tantas lojas grandes, com excelentes combos, lugares amplos e cheios de pessoas sorridentes, aparentemente felizes, poucos se dão ao trabalho de procurar a pequena loja que serve a comida na praça da alimentação. Inevitavelmente, esses dois caminhos levam a duas portas. E essas duas portas, esses dois caminhos também levam duas multidões, e essas duas multidões vão passar por essas portas. E a primeira porta é uma porta larga. É a porta mais escolhida pelas pessoas. Milhares de pessoas passam por essa porta. E por que escolhem essa porta? É simples. Você não precisa deixar nada para trás. Você pode carregar tudo. Ela aceita tudo. Você não precisa deixar os seus desejos do lado de fora ao passar por essa porta.
Você não precisa deixar os seus pecados, as suas vontades. Nada precisa ser abandonado. Não há dificuldade de entrar por essa porta. Nessa porta você não precisa confessar pecados. Nessa porta você não precisa se arrepender dos seus pecados. Nessa porta você não precisa nem mesmo abandonar o seu pecado. É uma porta larga. Venha como está e continue do mesmo jeito. Não há incômodo, ninguém vai incomodar você, ninguém vai confrontar o seu pecado, ninguém vai perguntar as suas razões, ninguém vai questionar. Você simplesmente nessa porta se abre os braços e diz: vem, vem como você está. Aqui é um lugar de acolhimento, de aceitação. É a porta larga. Mas existe uma outra porta mais complexa. É a porta estreita. Você não consegue passar por ela levando muita coisa. É a porta que você precisa abandonar algumas coisas. Renúncia é a palavra de ordem nessa porta. Essa porta foi aquela porta que Jesus, quando encontrou aquele jovem, em Marcos capítulo 10, disse para ele: olha, vamos fazer o seguinte, você está no caminho largo, você está em direção à porta larga, você é um rapaz rico, você tem muita coisa, você tem uma história, você tem um passado, você tem um pedigree. Então faz o seguinte, vamos mudar de trajetória, vamos mudar de caminho, vende tudo que você tem, dá aos pobres e entra aqui no caminho estreito, porque nesse caminho estreito vai te levar numa porta que não dá para você entrar com essa coisa arada toda. E aí, vai, porque você tem muita coisa, você tem uma religião boa, aliás, você sabe os mandamentos de cor, você já fez tudo que eu pedi você para fazer para te levar à salvação. Mas você não está seguro no caminho largo, porque você está me perguntando: bom mestre, por que eu preciso, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Então você está no caminho largo, mas você não está seguro. Então pula para cá, pula para o caminho estreito, vende tudo que você tem, renuncia, dá aos pobres. Não traz para cá não, porque senão vão dizer para você que eu estou pedindo você para vender para a gente ficar bem. Não, dá aos pobres. Não traz para cá. E vamos andar junto aqui nesse caminho estreito. Porque nessa porta, você não passa com as coisas que você está carregando. É uma porta complexa. Ela é tão estreita que só passa uma pessoa de cada vez. Você não pode levar os seus familiares. Você não pode levar os seus filhos. Você não pode levar os seus amigos para passar com você nessa porta. Eles terão que achar essa porta sozinho. Eles terão que passar por essa porta sozinho. Você não consegue passar junto com eles. Você pode vir com aquele monte de filho, não é? E tal, e a esposa, e aquela turma que pode dar para formar até um futebol de salão, não é verdade? E tal, e você pensa, agora eu vou passar. Não cabe, só tem que passar um de cada vez, cada um tem que passar sozinho. E cada um que passa tem que deixar para trás alguma coisa. É uma porta mais complexa. E para passar nessa porta, você vai ter que abrir o seu coração, vai ter que renunciar às suas paixões, você vai precisar aceitar o senhorio de Cristo sobre a sua vida. E olha que interessante, talvez algumas pessoas se espremam para andar no caminho estreito. Eu vou andar nesse caminho, deixa eu experimentar. Eu quero andar nesse caminho. Mas vão ter dificuldade de passar na porta. O caminho está lá. A pessoa achou, é aqui, vou andar nele. Ele é estreitinho, mas eu consigo andar. Mas quando chega na porta, ainda tem coisas que precisam ser deixadas para trás. 2 caminhos, 2 multidões, 2 portas. Caminhos levam a algum lugar. Portas se abrem para algum lugar. Jesus, então, fala de 2 destinos, 2 caminhos, 2 portas, 2 multidões, 2 destinos. Vamos voltar lá no shopping? Todos nós sabemos que se a gente não se nós não filtrarmos os locais onde a gente come na praça da alimentação, nós corremos o risco de sofrermos os efeitos da má alimentação. Não tem aquela praça linda, irmã Marina, que a irmã suspirou? Só tem lixo. É uma lixarada gostosa. Até o cheiro do shopping, para alguns, tem gente que não gosta, né? Já é vacinado, né?
A maior parte da comida oferecida nesse lugar pode ser considerada lixo alimentar. A gente já ouviu tanta coisa, não sei se você já ouviu aquela história do McDonald's, que eles faziam os animais que não tinha olho, não tinha bico, já ouviram isso? E botava tudo numa máquina de bater e saía um hambúrguer do McDonald's. As pessoas falam tudo, né? São saborosas, mas totalmente prejudicial à saúde, aquele lixo alimentar. E escolher comer onde as multidões comem pode nos levar à morte. Jesus diz que o caminho das multidões e a porta larga leva a um destino trágico. É um caminho fácil, onde você pode desfrutar a vida sem limites. Você pode consumir tudo, mas leva a uma porta que se abre para um trágico destino. A palavra que Lucas usou aqui, que foi traduzida para nós como perdição, é uma palavra que traz a ideia de destruição total, de ruína, de deterioração. O que Jesus está fazendo aqui, gente? Ele está usando uma palavra razoável para falar do inferno, um lugar de destruição eterna. É isso que ele está usando aqui. Então, quando ele fala que leva à perdição, ele está usando uma palavra branda naquele momento, mas para falar de um destino trágico, um lugar de destruição eterna. O que hoje parece bom para essa multidão terá um desfecho trágico, uma condenação eterna. Então, os caminhos, olha que contradição, os caminhos que parecem agradáveis hoje vai levar essa multidão a um sofrimento eterno. Uma concepção pluralista e relativista, onde eu posso escolher tudo, vai me levar a um destino único e exclusivo, a perdição. Então, eu tenho uma vida de muitas escolhas, de muitas considerações, mas quando eu chego no final desse caminho, uma porta se abre para mim que não há a opção de escolha. É uma porta exclusiva, um destino único. Por outro lado, Jesus diz que aquele caminho estreito, sacrificial, exclusivo, único e cheio de exigências leva a um destino eterno de vida com Deus. Jesus disse aos seus discípulos em João capítulo 10, verso 9, o seguinte: eu sou a porta, eu sou essa porta estreita. E quem entra por ela, disse Jesus, será salvo. Olha que coisa. O caminho estreito, que leva à porta estreita, uma porta apertada que exige renúncia. Eu não posso levar minhas cargas, elas precisam ficar para trás. Essa porta leva à vida eterna com Deus. Ela é apertada, mas ela conduz a uma glória celestial. Ao lugar onde Cristo prometeu que não haveria mais morte, não haveria mais dores, não haveria mais sofrimento. Um lugar onde a Bíblia diz que Deus enxugará dos nossos olhos todas as nossas lágrimas. O caminho é difícil, ele é estreito, a porta é apertadinha, eu preciso fazer renúncia, mas o que tem depois dessa porta é algo indizível. O apóstolo Paulo diz que nunca subiu ao coração nem à mente de nenhum ser humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam, aquelas pessoas que andaram no caminho estreito, aquelas pessoas que passaram por essa porta estreita. Como é que a gente fecha isso aqui? Como é que a gente conclui isso aqui? Presta atenção, 2 caminhos, 2 grupos, 2 portas, 2 destinos. A primeira pergunta que eu te faço é o seguinte: onde é que você se encontra? Que lugar que você está? Talvez você esteja procurando várias formas de buscar a Deus para o alívio do seu sofrimento, ou para o preenchimento das suas angústias, ou simplesmente, pastor, eu procuro simplesmente alguma coisa que a minha consciência fique tranquila, porque eu estou fazendo algo que parece bom. Talvez você esteja relativando a fé.
É relativo para você. Eu posso agregar vários conceitos e está tudo bem. Principalmente se você está dando bem na vida, você ainda vai falar como Deus tem me abençoado, né? Você é uma pessoa espiritualista. Você acredita em Deus, você tem muita fé, você faz algumas coisas boas, procura viver corretamente e acredita que esse caminho vai te levar ao céu. Eu quero te dizer que tem muita gente que faz isso. Aliás, a gente costuma brincar que se tem uma coisa que vai ter um tipo de gente, viu, Wesley, que vai ter muito no inferno, é o tal do gente boa. O que vai ter de gente boa no inferno? Jesus diz, olha, naquele dia muita gente vai chegar até a mim e vai dizer, nossa, mas eu andei contigo. Eu fiz coisas em teu nome. Vamos trazer para os dias de hoje, porque eles usam a palavra assim, Senhor, Senhor, naquele dia. Essa palavra, eu já expliquei isso aqui para vocês. Isso é dito lá na parábola também das 10 virgens. Quando as 5 que ficaram para trás chegaram na porta da festa, lá das bodas, e falaram, Senhor, Senhor. E Jesus fala para essas pessoas, eu não conheço vocês, porque a palavra Senhor, Senhor, ela traz aquela implicação de intimidade. Você já viu pessoas que falam com você sem te conhecer, elas citam o teu nome como se elas te conhecessem, buscando um vínculo de intimidade com você? Muita gente acha que tem intimidade com Deus. Muita gente acha que tem intimidade com Jesus. E Jesus está dizendo, naquele dia, muita gente vai se aproximar de mim reivindicando intimidade. Me chamando Senhor, Senhor, como se fosse meu amigo. Como se tivesse andado no caminho estreito. O problema é que a porta para entrar no céu, ela é estreita. E se você ainda não confessou os seus pecados aos pés da cruz, você ainda não entendeu que essa porta é estreita. Não passa qualquer coisa. Nessa porta estreita, a gente não chega lá e dá uma carteirada. Nessa porta estreita, a gente não diz, olha, eu conheço alguém lá dentro. Não é assim que funciona. Para passar nessa porta estreita, você precisa confessar os seus pecados, deixar essa bagagem aos pés da cruz e entrar arrependido, abandonou o pecado. Às vezes você até caminha na rua estreita da religião, porque a religião, de certa forma, estreita os nossos caminhos. Você consegue andar alguma coisa nesse caminho da religião, mas ao se deparar com uma porta tão estreita, você tem dificuldades. Você tem dificuldade de determinadas renúncias. Então você põe o pé na religião, mas você não entra. Você põe o pé lá. Porque algumas coisas para você é negociável. Mas quando você percebe que a coisa fica estreita, que exige muita renúncia, muito comprometimento, você tira o pé do caminho. Então você fica naquela que você entra e sai, entra e sai. O problema é que uma hora a porta vai chegar. E nessa porta você não tem como ficar pulando. Ou você entra ou você não entra. Só há uma maneira de entrar no céu. Confiando na obra redentora de Jesus Cristo. Porque Ele é o único caminho capaz de levar uma pessoa a Deus. Você entendeu isso? Eu quero orar com você. Você entendeu que o caminho largo não é necessariamente aquelas pessoas que estão dando passos largos para a vida, não é isso. Ele pode estar dentro da comunidade religiosa, um caminho largo de facilidade, de relativismo espiritual, de pluralismo espiritual. Você vai naquela prateleira do supermercado espiritual e pega só o que te interessa ali, vai montando a sua religião, mas você ainda não entregou-se a Jesus Cristo, o único caminho,
a única verdade, o único que pode dar vida para a gente. Eu quero orar junto com você. Eu não vou pedir que você venha aqui na frente. Você já sabe como que é o padrão aqui da igreja. A gente não faz isso. A gente não tenta expor. Não sei que você esteja aí. Não, pastor, eu quero ir da frente em lágrimas. Eu vou te receber, vou descer, vamos chorar juntos. Vamos nos abraçar juntos. Mas não é sobre isso. Eu só gostaria de saber se você entendeu. E se você quer dizer hoje para o Senhor Jesus: Pai, eu quero dar um passo a mais na minha fé, na minha confiança no Senhor. Eu quero, ó Deus, andar nessa porta, nesse caminho estreito, com a certeza de que eu vou passar na porta estreita e que eu vou encontrar um destino com Jesus lá do outro lado. É isso que eu quero. Eu quero andar com aqueles que andam no caminho apertado, com aqueles que vão passar na porta estreita e com aqueles que receberão de Jesus o bendito do meu Pai. Você quer isso? Eu quero orar com você. Baixe a sua cabeça, vamos orar. Eu só precisava saber se você entendeu. E se você entendeu e quer fazer essa oração junto comigo aí no seu lugar, não vou falar seu nome, nada disso. Eu só pediria que você levantasse uma de suas mãos como um sinal para eu saber. Graças a Deus, lá atrás, lá de cima, aqui embaixo, ali, já vi. Pode baixar suas mãos aí também, já vi. Tem mais ali, já vi. Pode baixar aqui na frente, já vi. Pode baixar, já vi aqui no meio. Tem mais? Já vi aqui também. Ok? O caminho é largo. O caminho estreito é o caminho que leva a vida com Deus. Vamos ficar de pé. Pai, em nome de Jesus, eu quero me unir com cada pessoa que levantou a sua mão aqui. Junto com eles, intercedendo por eles, na brecha, Senhor. É nesse lugar que eu me coloco agora, na brecha, para pedir ao Senhor, em nome de Jesus, que haja uma virada de chave na vida dessas pessoas. Que haja, ó Deus, uma mudança significativa. Eu peço a Deus que pecados sejam deixados para trás. Eu peço a Deus que coisas que prendem, ó Pai, sejam deixadas para trás. E que haja aqui nesta noite, movido pelo Teu Espírito, ó Deus, quebrantamento, contrição, arrependimento de pecados, confissão, salvação para a glória do Senhor. Visita, ó Deus, cada uma dessas pessoas que se manifestaram. O Senhor conhece a história de cada uma delas e sabe, ó Deus, o que está faltando para andar no caminho estreito. E se estão no caminho estreito, o que está faltando ser deixado para trás para passar na porta estreita. Então visita, ó Deus, com poder libertador. Visita com salvação, visita com transformação essas pessoas para a glória do Teu nome. É um gesto simples, Senhor, mas que manifesta o desejo que alguma coisa a mais aconteça na vida. Então visita esses corações para a honra e para a glória do Senhor Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém. Amém? Vamos adorar o nosso Deus então?